Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam muito bem, em segurança, certo? Vocês se lembram de mim? Sim? Sou a professora Dircélia, professora de Geografia. Vamos fazer mais uma aula de Geografia? Então, crianças, vamos lá? Vamos nos organizar. Vamos começar a aula organizando o nosso material e o espaço onde vamos estudar. Então, pegue seu caderno, aquele que você já vem fazendo as anotações de geografia, certo? Ou uma folha, tudo bem. Separe também aqueles materiais de sempre. Lápis de escrever, lápis colorido, borracha, apontador, enfim. O que você tiver aí disponível. Caso você não tenha todos os materiais, não tem problema. Você faz as atividades com o que você tiver, certo? Também é bacana ou ter uma mesa para fazer atividade, ou desenhar, ou registrar, ou então um livro firme ou uma caixa, certo, crianças? Agora, a professora Dircélia vai dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar, também anotarem o número da nossa aula, aula de número 2 de Geografia e a data de hoje, tá bom? Eu já volto. Então, crianças, tudo pronto? Já se organizaram? Sim? Se está tudo pronto, vamos começar? E vamos começar observando o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Deem uma olhadinha aqui comigo. Na nossa aula de número 2. O que estudaremos em geografia? É uma pergunta. Olhem a minha carinha ali. E agora? O que será que estudamos em geografia? Você já sabe?
Alguns de vocês já sabem, com certeza. Mas hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E eu trago aqui uma questão. Olhem só a questão. Vamos pensar. Os lugares que observamos na história, a Bola Dourada, se parecem com o lugar onde você mora? Por quê? Vocês se lembram dessa história? A Bola Dourada? Que nós vimos na última aula? Sim? Bom, se você não se lembra muito, não se lembra nos detalhes, que tal nós revisitarmos essa história hoje? Vamos lá? Vocês estão notando que aqui do ladinho tem até o mapa, aquele mapa que utilizamos na aula passada, o mapa mundi que mostra todo o planeta? Estão lembrando? Então nós vamos pensar um pouquinho, porque na última aula eu pedi para você registrar as características do lugar, do seu lugar no mundo. Então, essa atividade está aí? Você registrou? Nós vamos começar pensando sobre isso. Se os lugares que a Bola Dourada passou têm relação com o lugar onde a gente vive, certo? Então, para isso, vamos retomar a história. Olhem aqui o livro comigo e olhem lá no slide também a nossa Bola Dourada. Olhem lá. Na sequência, nós observamos também um mapa que aparece na história. Eu mostrei para vocês esse mapa, olhem lá. Ele mostra por os lugares onde a Bola Dourada passou. E então, nós estamos fazendo o quê? Registrando aqui no nosso mapa. Então, vamos lá? Vamos rever algumas imagens? Vamos lá. No primeiro momento, uma menina ganhou de presente de Natal, pelo visto, né? Porque nós observamos uma árvore de Natal, certo? E vimos ela desembrulhando ali o presente, olhem só. Uma bola dourada. E ela brincou muito, né, com a bola dourada. Ela e o seu cachorro. Vamos ver mais um slide? Olhem lá. E na sequência, essa menina, pelas imagens que observamos, foi fazer uma viagem de navio com essa bola dourada. E o que aconteceu? A bola dourada caiu no mar, certo? E pelo jeito ganhou o oceano, porque ela foi parar muito longe. Nós descobrimos que a bola dourada estava aqui, ó, na região da França. Porque lá no final da história teve um elemento que entregou o lugar, que mostrou pra gente o lugar, que era a Torre Eiffel, certo? Então essa bola dourada viajou pelo oceano, o Oceano Atlântico, que é esse aqui, certo? E veio parar aqui na região da América, olhem lá. Aparentemente, na região da Colômbia, pelas características da imagem, pela posição que o mapa do livro indicava. Olhem lá. Então, vamos ver a imagem aqui dessa região, certo? Deem uma olhadinha. Observem lá. Então, essa bola dourada visitou este local, ok? E na sequência, ela pegou carona numa ave. Olhem lá no slide. Uma ave. E, de repente, ela foi parar onde? Junto com os pinguins. Que lugar é esse? Que existem pinguins? Vocês sabem me responder? Vocês se lembram da nossa aula passada? Sim, na Antártida. Olhem lá a bola dourada aqui. Veio parar aqui na Antártida e deu uma passeadinha nessa região. Essa aqui é uma região quente ou fria? Fria, muito fria. Observando a imagem, eu trago aqui uma imagem, olhem lá. Uma imagem real, uma fotografia real, certo? Onde nós vemos os pinguins e ao fundo muito gelo. Então, é uma região fria. Será que ali moram pessoas? Será? O que vocês sabem sobre a Antártida? Curioso, né? Nós conhecermos um pouco o mundo e as características dos lugares. Bem interessante. Mas depois a bola dourada, que é muito passeadeira, pelo visto, né? Resolveu pegar uma carona onde? Olhem lá, numa baleia jubarte. E então, essa baleia foi passear pelo oceano. Saiu da região do Ártico e, foi buscar outras águas. É muito comum os animais migrarem para outros lugares em busca de alimento, para se reproduzirem, por exemplo, certo? E para fugir um pouquinho do frio, né?
pelo jeito é o que aconteceu aqui com a baleia. Então ela foi para essa região. Existem várias comunidades de baleias jubarte, por exemplo, pelo mundo. Existem comunidades que vivem na Antártida e quando esfria demais essa região, elas procuram aguinhas mais quentes aqui no meio da Terra, nessa região aqui no meio do planeta Terra. Então, existem outros grupos que moram no Ártico, por exemplo, e que fazem a mesma coisa. Quando aqui esfria demais, elas dão uma fugidinha, ó, migram para aguinhas mais quentes, certo? Provavelmente depois elas retornam para os seus habitats naturais. Então, a bola dourada deve ter se perdido por aqui, pegado carona e foi parar onde? Olhem lá no slide. Na Groenlândia, deem uma olhadinha, certo? Foi parar nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, Groenlândia. Então, aqui onde vivem, por exemplo, ursos polares, onde vivem os inuites, por exemplo, homens que vivem aqui na região do gelo, certo? E caçam e utilizam essas moradias ali, os iglus, quando vão caçar. Curioso, crianças. Depois, a bola dourada foi fazer uma viagem de balão. Olhem só, uma outra ave migratória, como estamos observando no slide, pegou a bola dourada e entregou, né, para uma moça que estava ali passeando de balão. E essa bola dourada foi parar onde? E agora? Num outro país, na China. Sim, ela fez um passeio de balão aqui pela Ásia e foi parar na China. Olhem lá. A professora trouxe ali uma imagem do livro e uma imagem de chineses ali numa plantação de arroz. Se não bastasse conhecer a China, a bola dourada quis conhecer outro país, em outro continente. Olhem só, olhem lá, o representante desse país, um canguru, foi parar na Austrália, crianças. Vejam só, aqui na Austrália. E a professora colocou ali uma imagem do livro e uma imagem do canguru levando seu filhote, certo? E essa viagem não acabou aí. Essa bola dourada foi parar onde? Quem se lembra? Aqui, ó, nessa região. Olhem lá, a girafa. Vou colocar uma fotografia. Girafa, nós estamos falando aqui das savanas africanas. Então ela foi para o continente africano. E lá no continente africano ela fez 2 paradas em lugares muito diferentes. As savanas, que abrigam grandes animais. Girafa, qual outro você sabe que mora na savana? Solto nas savanas. Qual? Isso, leão, elefantes, muito bem. E vários outros também. Mas ela conheceu as savanas e depois foi para onde? Olhem lá no slide. Para o que parece isso ali? Deserto, muito bem. Onde, olhem lá, vivem animais como os camelos. Será que nos desertos chove muito ou chove pouco? O que vocês acham? Será que durante o dia lá é muito quente ou é muito frio? O que você sabe sobre o deserto? Quantas curiosidades! Então, depois, ela foi para onde? Deem uma olhadinha. Foi parar na Torre Eiffel, isso mesmo, estão lembrando, muitos estavam bem ligadinhos, olhem lá, uma fotografia da Torre Eiffel e uma imagem do livro que provava isso. Então a bola dourada pegou uma tempestade de areia lá no deserto do Saara e voltou para Paris. Voltou? Como que a gente sabe que voltou? Porque na sequência do livro, deem uma olhadinha, a bola é entregue para a menina mais uma vez. A menina deve ter terminado sua viagem de navio, voltou para casa e olhem lá a bola dourada no quarto da menina. Que legal! Agora ela está bem tranquila porque tem seu presente de volta. E essa bola dourada viajou o mundo. Olhem mais uma vez aqui no mapa. Quantos lugares, certo, crianças? Então, eu pergunto agora mais uma vez para vocês. Olhem lá a questão. Os lugares que observamos na história, a bola dourada, se parecem com o lugar onde você mora? Por quê? Se parece ou não se parece? Com um lugar ou outro lugar? O que vocês me dizem? Fico curiosa para saber da resposta de vocês, mas vocês precisam responder aí, hein? Mesmo que eu não escute daqui, certo? Então, quantos lugares diferentes? Por falar nisso, tem uma criançada que veio aqui, olhem lá.
E eles estão conversando conosco. Vamos observar. Olhem lá, é a Carol e o Otávio. E a Carol tá falando alguma coisa. Estão vendo aquele balãozinho? O que a Carol tá falando? Leiam comigo. Por que tantos lugares tão diferentes? E o Otávio ficou pensativo. Olhem lá quantos pontos lá de exclamação e dúvida em volta do Otávio. Por que será que existem tantos lugares diferentes? O seu lugar, o lugar onde você vive, é igual àqueles outros do livro? E aí, sim ou não? Não? Parecido com o quê? Que lugar? É parecido com o deserto? Com uma savana? Com a Antártida? E aí? Mas eles continuam conversando, vamos observar. A Carol disse o seguinte: um lugar é muito frio, outro lugar muito quente. Aí o Otávio continua. Em um lugar temos uma floresta. E o que mais? Em alguns lugares moram muitas pessoas. Em outros lugares, poucas pessoas, diz o Otávio. E ele continua. Tem pessoas de todos os jeitos. Crianças, e não é que é verdade tudo isso que eles contaram pra gente? Existem muitos lugares na Terra, e cada um de um jeito, com pessoas diferentes, com características diferentes, um muito quente, um muito frio, um mais ou menos, um que chove mais, outro que chove menos. Olhem só que curioso, como há diversidade no planeta, certo? Então agora, diante de tantos lugares diferentes, com características muito diferentes, eu quero perguntar para vocês o seguinte: e se vocês fossem a bola dourada? Isso mesmo. E se vocês fossem a bola dourada, para que lugar do mundo vocês gostariam de ir? Vamos pensar? Que lugar do mundo você gostaria de ir? E esse lugar é como? Por que você quer ir neste lugar? É um lugar quente ou é um lugar frio? É um lugar que tem muita vegetação, muitos animais, como a savana, por exemplo? Ou é um lugar que tem muitas construções, prédios, casas, museus, enfim? E aí, vamos parar para pensar? Então, você também aproveita e registra isso no seu material. Vamos fazer a nossa atividade de número 1. Letra A. Desenhe um lugar do mundo que você gostaria de conhecer. Então, pode ser? Vamos lá? Registre aí. Que lugar do mundo você gostaria de conhecer? E eu já volto.
Então, crianças, conseguiram desenhar? Fazer esta atividade? Eu espero que sim. Mas caso você não tenha terminado, fique tranquilo. Depois você conclui, tudo bem? Mas é bem importante você finalizar, certo? Então, o que será que tudo isso tem a ver com geografia? Essa viagem fantástica que a Bola Dourada fez. O que será que tem a ver? Então vamos continuar aqui? Deem uma olhadinha no próximo slide. E a professora faz essa pergunta, olhem lá. O que aprendemos em geografia, afinal de contas? E o que será que essa história da Bola Dourada tem a ver com tudo isso? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? O que será que aprendemos em geografia? Olha essa imagem. Olhem lá, um rapaz ali, ó, tentando entender o que será que aprendemos em geografia. Então vamos lá. O que estudamos em geografia? Será que estudamos o mundo? Olhem lá no slide. Será? Eu vou colocar aqui meu globo terrestre, que já é conhecido de muitos, olhem só. O que será que estudamos em geografia? Observem a imagem ali, ó, o rapaz tentando identificar muitas coisas. Vamos pensar um pouquinho? O que você acha? Vamos continuar. Pensamos muito, vamos pensar e vamos lembrar que sempre que estudamos geografia, queremos conhecer os lugares. Isso, conhecer os lugares, suas características, como ele é, se é quente, se é frio, como que é a vegetação, como que é o desenho do relevo, né, da superfície terrestre, por exemplo, e as características das pessoas que vivem ali também. E também nós sempre perguntamos, onde fica esse lugar? Onde fica esse fenômeno aí que nós estamos estudando? Por que ele fica ali e não fica em outro lugar, por exemplo? Também queremos saber, olhem só no slide, quem são as pessoas que habitam esse lugar? Isso, quem são as pessoas que moram ali? Não adianta só sabermos as características físicas desse lugar, vegetação, clima, relevo, como que é a questão da hidrografia, dos rios. A gente também quer saber quem mora ali, como é que vive ali, que características essa população tem. As pessoas também são muito importantes porque elas fazem geografia no seu dia a dia, sabem, crianças? Então, muito bem, mas para a gente começar esse estudo, a gente sempre começa olhando em volta da gente, isso, conhecendo o lugar onde moramos. Então a gente sempre faz essa análise atenta para o nosso espaço, para conhecer ali o nosso
entorno, a região onde vivemos, a nossa casa, a nossa escola, nosso bairro, nossa cidade, sempre o perto, o próximo, certo? E também utilizamos com muita frequência recursos como esse, como o globo terrestre, como o mapa, fotografias, imagens, porque elas nos dão vários elementos para compreendermos os lugares. Então, quantas coisas nós estudamos em geografia? Então, segundo ano, a partir de tudo o que conversamos nesta aula e na aula anterior sobre essa viagem da bola dourada, nós estamos compreendendo o que estudamos em geografia. Então, agora, a partir de tudo isso, pensem um pouquinho e façam esse registro. Vamos fazer a nossa atividade de número 2. Olhem o que a professora propõe. O que estudamos em geografia? É uma pergunta. E aí, o que será que estudamos em geografia então? E mais, desenhe o que estudamos em geografia. Estão observando no slide? O que estudamos em geografia? Desenhe. A partir de tudo que a professora falou, chegou a sua vez. Registra aí do seu jeitinho. Não tem certo nem errado. Pelo que você foi percebendo, o que será que vamos estudar tanto em geografia então? Vamos lá? Registre isso, faça uma atividade bem legal. Eu já volto.
Pronto, segundo ano? Conseguiram registrar? Eu espero que sim. Fico curiosa para saber o que vocês desenharam aí, hein? Muito bem, agora a nossa aula chega ao fim. Então, vamos revisar o que estudamos na aula de hoje? Vamos lá? Observem no slide aqui com a professora, revisando a aula 2. Relembramos e localizamos os diferentes lugares por onde a bola dourada passou, certo? Então, na sequência, nós também conversamos sobre o que estudamos em geografia. Você, inclusive, fez um registro aí no seu material, tá bom? Fizemos essas atividades e agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês. Deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!